Olá, tudo bem? Viu que peça linda vamos fazer hoje? As medidas estão na descrição do vídeo, tá? E para mais dicas, já sabe, segue, compartilha, curte. Eu sou a Rita e você está no canal Vamos Combinar. Vamos ao passo a passo? Bom, aqui eu já adiantei alguns passos e aqui nós temos prontinho a base da nossa caixa e 3 das 4 laterais, tá? Eu deixei uma das laterais para fazer junto com vocês. E nós vamos fazer isso agora. Eu passo cola de uma forma que ela fique uniforme e sem excesso, tá? Venho no tecido, coloco a minha peça, viro e de dentro para fora eu posso passar os dedos. Eu gosto muito quando é peça pequena, eu prefiro passar os dedos, tá? Também posso usar espátula, sempre de dentro para fora, porque esse movimento faz com que eu tire o ar que esteja, se tiver ar aqui dentro, ele sai. Se eu puxar para dentro, eu vou engruvinhar e fazer um vinco de tecido aqui que eu não consigo tirar mais depois, tá? Então, sempre de dentro para fora. Sem contar que essa passada, tanto de espátula quanto com os dedos, faz com que eu sele bem o tecido com o papelão, para que o papelão, ele absorve a cola e ele faz com que o tecido grude e fique firme, tá? Aqui, o que eu faço? Eu sempre sugiro para as minhas alunas, quando eu tenho dúvida onde eu vou cortar e onde eu vou dobrar, porque o que tem que ser importante vocês frisarem é que quando a gente vai fazer uma peça na cartonagem, normalmente a gente faz a parte interna primeiro, tá? Não é uma regra. Tem peças que a gente faz a parte de fora primeiro, tá? Mas no caso de uma caixa, é a parte interna primeiro que a gente faz, reveste, e depois faz a parte de fora. Então, para não ter dúvida, eu marco um X onde eu preciso fazer o acabamento dessa parte aqui. Então, aqui eu vou virar, certo? Marquei um X. Onde eu não marquei nada, eu vou cortar rente, tá? Então, aqui eu vou tirar porque tem um certo excesso. Tá o X aqui, certo? Então, aqui não tem X, corto rente. Aqui não tem X, corto rente. Aqui não tem X, corto rente. Ok. Venho com a minha cola, passo aqui, minha espátula e virei, tá? Vocês repararam? Minha meia espátula, né? Essa ela é inteira e essa pela metade. Para peças pequenas, eu prefiro essa metade. Para as peças maiores, eu uso essa aqui, tá bom? Mas também é opcional. Aqui eu tenho a minha base, que eu cortei rente os 4 lados. Aqui eu tenho minhas 4 laterais, 2 maiores e 2 menores. Vai ser sempre assim, mesmo que seja um quadrado. Aqui não é um quadrado. Aqui eu tenho 7,5 por 8. E a minha lateral menor é a de 7,5, que é essa aqui, tá? Por que a de 7,5 é a menor? Porque a maior eu sempre deixo para frente da caixa. E como a frente da caixa eu quero que seja essa que tem 8 centímetros, então essa lateral vai ser a maior, tá? Ela tem 8,4, porque eu tô trabalhando com um papelão de 1,9 milímetros. Em algum momento eu vou fazer um vídeo falando só sobre espessuras, sobre corte, vocês vão entender isso melhor, tá? Mas isso é detalhe, mas é só para vocês entenderem que sempre vai ter lateral maior e lateral menor, mesmo sendo uma caixa quadrada, tá? Aqui eu vou passar a cola com o rolinho, sem excesso, sem exagero, tá vendo, ó? Não passou nada aqui. Aí, eu venho com fita crepe na ponta e na outra ponta, porque é uma caixa pequena, não preciso pôr aqui no meio, tá? Eu vou pegar a parte que tá revestida
E essa parte aqui, onde está dobrado, fica pra cima, tá? Aí, eu venho aqui e encaixo desse jeito. Não é em cima da base, tá? É na lateral da base que eu vou encaixar, tá bom? Então, eu preciso sempre fazer as coisas com uma base para eu ter um suporte aqui, tá? Então, aqui, coloquei, tá tudo alinhadinho, aí eu venho, puxo e colo, tá? Ó, ela fica em pezinha, tá vendo? Por quê? Porque a fita crepe tá firme. Se a sua tombar, é porque tá frouxa e você tem espaço entre essa parede e essa base. E aí, o ideal é que não tenha, para sua caixa ficar com a montagem perfeita, tá? Eu venho aqui, viro desse jeito, passo a cola aqui, porque aqui eu já vou firmando ela, né? Aí, venho fita crepe e fita crepe. Aqui eu sempre aperto bem, porque eu sempre dou uma puxadinha quando eu coloco essa parede. Tá vendo, ó? Esse dedo, eu tô segurando aqui. Aqui, ó, eu coloquei a outra parede, então, aqui eu vou soltar, seguro bem e puxo. Tá? Essa é uma caixa pequena, ela é super tranquila de fazer. Essa parte tá pronta. O que eu faço? Viro. Venho com o meu rolinho, passo cola nas 3 partes aqui. Vou pegar minha lateral maior, com a parte revestida pra dentro, e essa parte que tá com acabamento pra cima. Aqui, por ela ser pequena, eu já consigo ajustar os 3 lados. Quando é uma caixa maior, você não consegue ter esse controle, é mais difícil de fazer. Mas tem uma forma tranquila de você fazer isso, que é o que eu falo para as meninas também, para as minhas alunas. Primeiro, eu vou alinhar essa parte, eu tô preocupada só com esse lado. Lá atrás, eu não quero saber o que tá acontecendo. Se tá desalinhado, se tá torto, para mim pouco importa. Eu vou alinhar essa parte aqui. Eu uso muitos dedos. Aqui, eu passo para sentir se tá realmente alinhado. Porque a gente olha, mas quando a gente passa o dedo, a sensibilidade é muito maior em relação a isso, tá? Aí, eu venho aqui, ó, e puxo. Percebe como aqui, ó, tá tortinho? Mas eu também não me importei com ele. Agora sim, eu viro. Aí, venho aqui, ó, alinho. Passo o dedo aqui, ó, alinho todo mundo, pego a fita crepe e prendo. Então, já prendi esse lado e esse lado. Agora, eu venho aqui, passo o dedo aqui, sinto que tá alinhado, eu coloco a fita crepe. Se ele tiver pra dentro, às vezes fica assim, ó, não sei se dá pra... Ah, dá pra ver, ó, tá? Significa que não tá alinhado. Aí, eu venho com os dedos por dentro, dou uma empurradinha aqui. Pra garantir que eu não empurrei demais, eu passo o dedo aqui e vejo que... Vejo não, né? Aqui eu sinto que ele tá alinhado. Venho aqui, ó, fita crepe, venho aqui, fita crepe, tá? Viro e aqui faço a mesma coisa. Tá vendo, ó? Eu já venho direto aqui assim, ó. Encaixo. Aqui. Encaixo. Tudo alinhadinho, ok. Ok. Prontinha a caixa. Quando a gente levanta, a gente olha se tá tudo alinhadinho, se tem alguma coisa que precisa ajustar. Perfeita, bonitinha, tá? Esse tecido é maravilhoso, né? Bom, agora eu vou... Já vamos finalizar essa caixa, né? Depois a gente vai pro próximo passo. Mas, normalmente, a base de fora, que é a tampa, eu faço primeiro, para eu deixar um tempo descansando para ela secar, tá? Eu posso fazer isso e retomo o vídeo depois. Mas eu vou dar sequência aqui na caixa e depois eu pego a parte externa.
Aqui eu vou escolher qual que é a frente. Lembra que eu falei pra vocês? A frente vai ser a parte maior da caixa, que ela tem 7,5 por 8, então, onde tem o 8 é onde eu quero que seja a frente. Então, já sei que é aqui. Pode ser essa aqui. Já cortei uma tira, e aqui eu tenho os acabamentos que eles viram aqui, ó. Um aqui e um aqui. Eu gosto do acabamento inteiro. Eu não gosto daquele acabamento que você abraça dois e finaliza um aqui. Eu gosto dele completinho, para você não ver onde começa e onde termina, porque como essa caixa, ela vai ter a tampa colada aqui, esse acabamento vai acabar aqui atrás. Então, ele vai, digamos, é o que chamam de acabamento infinito, vamos chamar assim, tá? Então, já cortei uma tira aqui. Bom, eu vou passar cola primeiro nessas duas partes, sendo uma menor e uma maior, porque menor, a da frente é maior e essa aqui é menor, tá? Então, eu começo por essa menor, porque eu vou começar sempre por esse lado. Se são 3, eu tenho que começar por esse. Colo aqui, passo a mão ou a espátula de dentro para fora. Pego essa outra parte, deixo uns 2 milímetros no olho mesmo, tá? Não aperto muito, porque aqui eu vou olhar se o tamanho tá certo. Então, eu alinho essa que é a parte da frente com essa que é a do meio, porque essa vem aqui, tá? Então, eu alinho numa ponta e na outra para não faltar, não sobrar papelão de nenhum lado. E aí, eu levanto aqui. E eu tenho que fazer esse movimento para eu sentir que também não tem sobra de papelão aqui. Então, significa que tá ok. E eu venho, já deixo ela do jeitinho que tá aí. Passo a minha cola na terceira parte. Como eu já tenho ela no ponto certo aqui, eu simplesmente encosto, ó. A mesma medida que eu deixei aqui, eu deixei aqui, tá? Isso, acabei fazendo no olho, porque como sou eu que corto, eu já sei o tamanho certinho, e aí sempre funciona desse jeito. Mas aí, você fazendo esses testes também dá certo, tá? Bom, tá um excesso aqui, eu tiro. Tirei, eu venho aqui, passo a cola no papelão, e eu posso pegar um pouquinho nessa parte final do tecido e nessa parte do começo do tecido também, tá? Por quê? Eu vou virar, eu começo a virar sempre do meio pra fora, do meio pra fora, tá? Ó, e com o cuidado para que não ficar fofo. Puxei delicadamente para também não puxar o papelão, porque o papelão é mais fino. E aí, quando chega aqui, eu só faço isso, ele fica reto. Venho aqui, ó, ficou reto, tá? Por isso que eu passo cola aqui embaixo, pra colar aqui. Esses dois lados e essa parte de baixo, eu não dobro, por quê? Eu preciso ter um acabamento aqui na frente da caixa. Minha frente vai ser essa aqui. Então, eu preciso fazer isso, ó. Abraço. Então, isso aqui faz o acabamento dessa lateral, e isso aqui faz esse acabamento aqui embaixo, tá? A gente vai fazer isso agora. Então, eu começo passando cola aqui em cima. Eu dou uma caprichada mais na cola, mas sem excesso, tá? Aí, venho com o meio, ele já se ajusta certinho, tá vendo, ó? E aí, eu venho com a fita crepe e passo aqui, ó. Aqui e aqui. Pego a espátula e só pra dar uma reforçada. Não empurro e não aperto muito, porque o que segura a minha tampa é isso aqui.
essa base é isso aqui. Se eu ficar afundando, eu posso estragar o trabalho. Ou eu venho por aqui mesmo, ó, e dou uma reforçada, tá? Aqui já tá ok. Venho pra essa lateral, posso pegar até com a bisnaga mesmo. Passo cola. E passo aqui, ó, um dedinho. Levanto aqui, ó, e faço isso. Então, aqui eu já olho pra saber se ele tá bem colado, se está bem alinhado. Se não tiver, eu ajusto, acerto. Fita crepe. Fita crepe. Venho pra esse lado, faço a mesma coisa. Passo cola e aqui do lado. Dobrei e só viro, tá? Certinho. Fita crepe. Fita crepe. Tudo certo. Viro aqui, dobro, e aqui eu dou uma puxadinha assim, ó, tá? Aqui, ó, passo cola aqui nesses 3 lados, tá? Aí sim, levanto de novo. Eu faço com as mãos mesmo, tá? Começo por uma das pontas e faço isso, ó. Fiz uma ponta aqui, aí venho pra essa ponta. Fiz uma ponta aqui. E aí, depois eu posso passar a minha espátula, tá? E aí, automaticamente, eu fiz outra ponta aqui. Essas pontas eu vou tirar e não tem outro jeito da gente fazer, justamente para não fazer volume, tá? Então, eu tiro sempre de dentro para fora. Eu nunca tiro de fora para dentro, para não correr o risco de tirar essa ponta na hora que corta, tá? Então, eu sempre tiro assim, ó. De dentro pra fora. Dentro pra fora. Dentro pra fora. Bom, a nossa caixinha está pronta e totalmente acabada. Vou deixar ela de lado, que a gente vai fazer agora a tampa e a parte de baixo. Aqui eu já deixei colado. Isso é essa parte de trás da nossa caixa. Então, isso vai ficar aqui. E aí, eu venho com a tampa e venho com o fundo, tá? Aqui, ó. Esse é o processo. Então, eu já deixei isso aqui colado num papel craft. Tem uma outra forma de fazer, inclusive, mas eu já me habituei a essa. A outra é até mais fácil, eu acho. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês também como usar a régua T aqui. Mas aqui eu simplesmente colei ele num papel craft inteiro, tá? E deixei, ó, 2 dedos pra cá e 2 dedos pra cá, mas a gente vai alinhar esse corte depois. Eu venho aqui com a minha régua T, onde eu tenho aqui um espaçamento de 5 milímetros, tá? Essa régua, ela tem várias medidas dessa divisão aqui. Mas pra essa caixa eu vou usar esse. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Eu tenho de 1 centímetro, 2 centímetros e esse, se eu não me engano, é 2,5, tá? Mas a que eu vou usar é a de meio. Isso facilita demais, porque você consegue alinhar aqui, ó, a parte de cima. E aí, eu venho aqui, ó, passo a cola só nesse tamanho do papel que eu tenho aqui. Viro, já tô com a minha réguinha aqui. Coloquei, tá vendo? Já me deu o espaçamento que eu preciso. Deixo aqui desse lado. Ó, eu tô olhando porque essa minha caixa, ela não tem o mesmo tamanho, né? Não é um quadrado, então eu tenho que olhar qual lado que eu vou colar aqui. Então, é o lado maior. Então, venho aqui e colei. Olha que fácil, gente. Essa régua é tudo de bom, né? Ferramenta facilita muito a vida. E se a gente tem que usar, né? Aí, eu viro, dou só uma reforçada aqui.
Ah, não pegou cola aqui, não tem problema, deixa ele quietinho aí, não vai te atrapalhar nada. Eu venho com o estilete e tiro esse excesso de papel craft. Ai, não tem estilete, Rita. Ah, tenho medo de usar estilete, não tem problema. Venho com a tesoura e recorto o rente e vai dar o mesmo resultado, tá? Bom, essa é a parte de fora, já deixei o tecido cortado. Então, eu faço sempre desse jeito. Existem outras formas também de fazer isso. Tem gente que passa cola na peça inteira. Eu prefiro fazer assim, eu passo nessa parte aqui de cima. Dobro assim. Aqui eu tô dando firmeza, tá? Aí, passo a cola e pega na lateralzinha do papelão e pega também no papel craft, tá? Ó. Aí, eu venho aqui, viro meu tecido, deixo 1 centímetro de cada lado, 1 centímetro em cima, dou só uma apertadinha e viro. Quando eu viro, eu venho com a minha espátula de dentro pra fora. E aí, eu venho com a espátula escorregando até cair aqui, tá? Nessa valinha. Aí, eu aperto e colo nessa lateral da tampa que já tá colada. Passo aqui assim, ó, reto, tá? Aí, eu dou uma leve inclinada, empurro, tá vendo como puxou o tecido? E aí, eu faço a mesma coisa desse lado, tá? Então, eu fiz esse relevinho aqui pra dentro. Pego a cola, passo aqui no meio, tomo cuidado pra não pegar muito no tecido pra não manchar. E faço a mesma coisa aqui, ó, viro e passo cola, tá? Fiz isso, solto, eu sempre vou com a mão primeiro, tá, gente? Ó. Aqui eu não preciso muito da espátula, eu venho só pra puxar aqui pro meio. Ops. E aí, eu empurro e faço a mesma coisa do outro lado, tá? Venho aqui e finalizo. Pronto. Aqui, pra ficar alinhadinho, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu uso essa régua em L. Coloco aqui, eu uso o estilete mesmo, tá? Tiro, ó, ele vai ficar todo do mesmo tamanho. Deixa eu ver, aqui não vai precisar e aqui também não. Posso só tirar aqui pra deixar certinho, tá? Aqui, eu vou fazer esses cortes nas laterais pra tirar, pra dobrar e não deixar volume, tá? Na dobra. Deixa eu pegar o fio de cabelo, que eu esqueci de pegar o fio de cabelo. Peraí. Aqui eu vou usar o fio de cabelo. Coloco aqui, venho com estilete e corto. Venho aqui, corto. Ai, Rita, não tenho fio de cabelo por enquanto e não tenho estilete, eu tenho medo de usar estilete, sem problema nenhum. Venho com a tesoura, eu deixo de 2 a 3 milímetros da ponta pra cá e tiro. Tá vendo? Faço a mesma coisa desse lado e pronto. Agora, eu vou passar cola nessa lateral maior aqui. E vou passar um pouquinho de cola aqui na parte de fora do tecido, tá? Na pontinha, de um lado e do outro. Vocês vão entender por quê. Aqui eu venho com a espátula maior, tá? Começo pelo meio, puxei,
pra fora, tá? Aqui já peguei a menor. Aqui eu vou descer, vou abaixar e vou puxar pra dentro, tá? Pra quê? Pra quando eu dobrar isso aqui, eu ter esse acabamento impecável, tá? Aqui eu faço a mesma coisa, empurro pra dentro, tá? Aí, venho desse lado, faço a mesma coisa. Passei cola em toda a extensão. Aí, eu venho aqui na ponta, passo um pouquinho de cola também. E pego a minha espátula maior, puxei, tá vendo, ó? De dentro pra fora. Aí, aqui, ó. Isso garante que eu tenha um acabamento impecável aqui. Quando eu dobro essa parte, não vai ficar nada pra fora, tá? Aí, eu venho aqui, ó. Olha esse acabamento, que bem feitinho fica aqui, ó. Tá vendo? Retinho, olha que bonitinho. Esse é o detalhe mais bacana que eu acho do trabalho artesanal. E quem compra artesanato vai nesses pequenos detalhes. E ferramenta, gente, faz muito esse papel de auxiliar a gente, né? Então, se tiver a oportunidade, adquira, tá? Estamos com a nossa base externa pronta. Enquanto eu faço o acabamento, eu vou deixar ela secando aqui, vou colocar o meu suporte de fita crepe em cima, que ele é pesado, e aí ele vai dando uma descansada nela. O que eu vou fazer aqui? Esse é o acabamento, eu já vou mostrar pra vocês como vai ficar na peça. Mas aqui, ó, eu vou colar. Vou passar cola. Eu sempre passo na parte branca, tá? Aqui ele tem uma parte bege e uma parte branca. Eu sempre passo na branca pra não alterar o tom da cor do tecido. E aí, eu venho aqui. Aqui, peraí. Aqui, ó. Eu venho aqui. Viro e passo. Não sei se vocês perceberam, mas aqui eu deixei 2 dedos de tecido. Aqui deixei 1 e 1. Vocês já vão entender por quê. Só vou dar uma alinhada. Daqui a pouco eu vou tirar um pouquinho daqui, tá? Mas esse aqui vai ficar maior. Aqui nesse acabamento, eu vou dobrar somente 3 partes, que são essa, essa e essa, tá? Essa aqui eu não vou dobrar, porque ela vai ter que me auxiliar no acabamento da capa com a caixa, pra ficar bonitinho, tá? Então, aqui eu faço a mesma coisa, corto a olho ou venho com o meu fio de cabelo e tiro. Começo por essa lateral maiorzinha aqui, passo a cola até o fim, inclusive pegando no tecido, não preciso encher o rolinho, tá? Eu uso o que tem lá de sobra. Viro aqui, ó. Quando eu viro aqui, aqui eu faço o mesmo processo, ó, dou uma empurradinha, aqui eu já puxo, ele fica reto, tá? Então, venho aqui, faço a mesma coisa. Aqui, ó. Puxei aqui pra dentro e aqui pra baixo, tá? Passo a cola aqui e viro. Pronto. Não ficou nenhuma pontinha, nada. Perfeito. Vou pegar minha capa, aí eu vou olhar. Como eu fiz com uma estampa super bonitinha, eu vou olhar qual que eu quero que fique a tampa, qual que seja a tampa. Eu quero esse, eu quero esse. Eu acho que eu quero esse aqui, tá? Essa florzinha aqui no meio. Esse aqui tá mais bonitinho. O que eu vou fazer aqui, ó? Por que eu deixei esse pedaço? Ó, esse acabamento, eu vou deixar, ó, meio centímetro de cada lado, tá? Vai no olho mesmo e eu colo aqui que vai alinhar com a caixa. Esse acabamento, ele é pra cobrir isso aqui, porque a minha caixa vem aqui. Se eu dobro, ele vem até aqui, quando eu virar, isso aqui vai aparecer.
Eu não quero que apareça, tá? Então, por isso que eu vou colar. Como que eu vou fazer essa colagem? Eu venho aqui, ó, na minha tampa, eu vou só na parte do papelão e passo cola. Só na parte do papelão, tá? E aí, eu venho no meu acabamento, vou pegar mais um pouquinho de cola aqui, passo aqui, ó, lateral, parte de cima e lateral, mas eu tô pegando só no tecido, e aí, esse vai completar esse, tá? Como esse é menor, se eu passar cola aqui inteiro, vai ficar mancha, porque vai sobrar meio centímetro de cada lado. Então, eu também posso passar cola só aqui, tá? Mas eu prefiro fazer esse processo. Venho aqui, alinho. Enquanto ela não, a cola não fixa muito, você consegue puxar, tá? Perfeito. Seguro, dou uma apertada, e aí eu dou uma passada. Venho aqui, ó, onde tá a lombadinha e passo, tá? Aí venho fita crepe. Aqui, ó. Fita crepe. Fita crepe. E aí, passo aqui nas laterais também. E aí, normalmente, eu deixo isso aqui descansar um pouco, tá? Coloco assim, coloco um pezinho em cima e deixo. Vou deixar 3 segundos só pra eu pegar minha cola de silicone, que eu prefiro pra colar a caixa, tá? Você pode colar com cola branca sem problema nenhum. Então, essa parte que não foi acabada, eu vou fazer isso, tá? Ela vai ficar exatamente assim. Tá? Então, eu venho aqui. Passo a cola de silicone. Quem já usou cola de silicone sabe que quando você aperta, ela dá uma expandida. Então, eu não passo rente. Eu passo alguns milímetros pra fora e dou uma espalhadinha assim, ó. Ou às vezes até com o dedo mesmo. Tá vendo aqui, ó? Ela cola muito rápido. É como uma cola quente. Aí, eu venho, alinho, deixo no canto certinho o que eu quero. Pronto. Passo a espátula aqui um pouco. Abro e faço isso. Dobro assim, tá? Coloco uma fita crepe aqui e coloco uma certa força, tá? Pra fazer ela segurar e prender do outro lado, ó. Prendeu aqui, certo? Aqui tá solto, ó. Aqui eu vou prender também. E vou prender aqui. Agora, eu vou colar o fundo. Eu faço o mesmo processo aqui na caixa. Ó, dou só uma espalhadinha, pra não correr o risco dela sair, vazar e ficar feio, tá? E aí, pronto. Só descer. Aí, você passa um pouquinho aqui só pra dar uma fixada e fita crepe. E mais fita crepe. E mais fita crepe. Ela vai secar, vai ficar bonitinha. E aí, eu volto pra mostrar pra vocês a finalização dela e o que a gente pode fazer pra usar essa caixa, como que a gente pode usar, tá? Quais são as possibilidades. Pra lembrancinha, dá pra fazer muita coisa linda. É isso. Obrigada pela sua participação, por estar comigo aqui hoje. Voltem sempre. Até mais. Tchau!